Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando, à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Era domingo, 1º dia da semana. 2 discípulos estavam em Jerusalém, e nesse momento estavam voltando para a localidade onde eles moravam, chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, o equivalente a aproximadamente 12 quilômetros. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais eram essas coisas sucedidas? Quais eram as últimas notícias? A traição de Judas. Judas traiu Jesus na sexta-feira. O julgamento, condenação e morte de Cristo. E as notícias de sua possível ressurreição trazida pelas mulheres. Esse era o tema da conversa desses 2 discípulos. Essas eram as últimas notícias. Não eram boas as últimas notícias. Eles estavam desapontados, tristes, porque eles não esperavam a morte de Cristo na cruz do Calvário. Eles pensavam que o Messias iria governar em Jerusalém como Davi, como Salomão governou.
Eles pensavam que o Messias iria expulsar os romanos de Jerusalém, iria tornar Jerusalém uma nação independente. Suas esperanças, portanto, estavam fixadas em um reino terreno. Por isso que eles estavam sempre discutindo entre eles sobre qual seria o maior. E Jesus deixou claro para eles que o meu reino não é deste mundo, ele disse. Ele deixou claro a natureza espiritual e eterna de seu reino. E por 3 vezes ele falou de sua morte na cruz, para que este reino espiritual e eterno fosse então dado àqueles que o recebessem como Salvador. Mas os discípulos aceitaram erros doutrinários, ensinamentos equivocados com relação à missão do Messias, e não compreendiam a natureza espiritual e eterna desse reino. De mistura com o amor para com Cristo estava o egoísmo que reinava nos corações desses discípulos. Por isso que eles viviam disputando entre eles sobre qual seria o maior. Então essas eram as últimas notícias para eles, notícias de tristeza. As esperanças que eles tinham estava frustrada. Eles não tinham uma esperança viva, como o apóstolo Pedro falou, que eles passaram a ter depois que entenderam por que Cristo morreu na cruz do Calvário, depois que Cristo apareceu para eles e lhe explicou as Escrituras. Então, quando Cristo explicou para eles as Escrituras, eles passaram agora a ter uma esperança viva. Porque quando Cristo morreu a esperança que eles tinham. E eles agora ficavam pensando, será que realmente esse era o Messias que deveria vir? Então eles não entendiam as profecias que falavam da morte de Cristo na cruz do Calvário. Enquanto eles conversavam e discutiam, o texto bíblico diz que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas o texto diz que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Estavam tão tomados pela tristeza que não perceberam que o amado de sua alma estava ali, bem pertinho deles. Então, às vezes, as tristezas, as tribulações, as angústias, os ventos de provas vêm sobre nós para tentar nos afundar como um barco que é levado pelo vento e afunda. Cristo está ao nosso lado nas horas mais difíceis e, como esses discípulos, nós não percebemos a sua presença nessas horas. Quando tudo está bem, estamos felizes, quando temos condições financeiras, quando temos saúde, mas quando as provas vêm, quando as dificuldades vêm, a gente não consegue reconhecer que Deus está conosco justamente também nessas horas de maior tribulação. Eles não reconheceram que era Jesus e Jesus também não se deu a conhecer para eles. Se Jesus tivesse dito, sou eu, seria suficiente para que eles pudessem se alegrar e voltar a ter a fé, que naquele momento, no lugar da fé estava a dúvida, prevalecia a dúvida em seus corações. Eles não precisavam tanto de uma revelação de Cristo, era suficiente essa revelação, mas eles precisavam entender as profecias messiânicas. Eles precisavam entender por que Cristo morreu na cruz do Calvário. Eles precisavam entender, ter uma fé firmada na firme palavra da profecia. Por isso que Cristo não se deu a conhecer. Mas lhes perguntou,
que é isso que vos preocupa e de que ires tratando à medida que caminhais? Jesus procurou saber as últimas notícias. Jesus procurou saber a causa da tristeza, da dor daqueles discípulos. Assim também Jesus quer saber a causa do nosso sofrimento, a causa de nossas angústias, de nosso desapontamento, porque Ele quer trazer mensagem de esperança, de conforto. Os discípulos pararam entristecidos e um deles disse para Jesus, respondeu: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ou seja, você é a única pessoa que não sabe quais são as últimas notícias? Você não sabe o que aconteceu? E Jesus perguntou: Quais são as últimas notícias? O que aconteceu? Jesus pergunta porque Ele quer consolar aqueles discípulos, assim como quer consolar todos nós. Quando quer saber, quer ouvir a nossa confissão, o nosso desabafo, a nossa oração. Então eles explicaram para Jesus o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então no versículo 21, eles expressam todo o pesar deles, todo o desapontamento deles nessas palavras. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Ou seja, redimir a Israel significa perdoar o povo de Israel, perdoar a nação judaica. Mas o redimir era no sentido de expulsar os romanos de Jerusalém e tornar Jerusalém uma nação independente. E o Messias governar em Jerusalém como Davi e como Salomão governou. Então as esperanças estavam fixadas em um reino terreno. Por isso, o desapontamento deles. Então eles continuaram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. As palavras daquelas mulheres eram como que um delírio para eles. Eles não puderam acreditar nas palavras daquelas mulheres, de que Jesus estava vivo, de que Jesus havia ressuscitado. Eles disseram que alguns dos discípulos foram lá e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, ou seja, ele não estava lá, mas não o viram. Se tivessem visto, eles teriam acreditado. Se aqueles discípulos tivessem visto, eles teriam acreditado. Mas quem viu? Foi uma mulher que viu. E mulher era discriminada naquela época. Então eles não podiam acreditar na palavra daquela mulher. Agora, se um dos apóstolos tivesse visto, eles teriam crido. Ora, a mulher foi a primeira a pecar. A primeira que desobedeceu. E a mulher foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E ele apareceu para a mais discriminada, Maria Madalena, que era reconhecida como prostituta. Quem poderia acreditar na palavra de uma mulher? Então agora Jesus, no verso
25, responde: Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja que Jesus repreende esses discípulos com amor e ternura. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Nécio significa uma pessoa sem entendimento. Tardo de coração significa pessoas que demoram demais em crer na profecia, em crer nas Escrituras. Então agora no verso 27, Jesus abre perante eles as Escrituras. E começando por Moisés, o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés foi Gênesis. Então, começando por Gênesis, ele foi discorrendo por todos os profetas, expondo o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, ele começou de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Foi passando por todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, até chegar em Malaquias. E foi expondo o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus deu um estudo bíblico para aqueles discípulos. Ninguém é melhor do que o próprio autor da verdade para falar a verdade. Ele falou em João 14:6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então ali estava Cristo, o autor da verdade, apresentando a verdade, falando o que dele se achava em todas as Escrituras. E observa que ele com certeza deve ter falado a primeira profecia da Bíblia, a primeira profecia messiânica, que está em Gênesis 3:15. Foi prometido a Adão e Eva um descendente que seria ferido no calcanhar, representando a sua morte na cruz, mas que iria esmagar a cabeça da serpente, representando a destruição final de Satanás, o autor do pecado. Depois ele foi discorrendo por todos os profetas, e com certeza deve ter mostrado ali a profecia de Isaías 7:14, que fala que uma virgem iria conceber e dar à luz um menino, e ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Com certeza ele deve ter citado os Salmos, porque nos Salmos existem muitas palavras que Cristo falou. Uma das palavras que Cristo falou na cruz, e que é uma citação que está nos Salmos, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Com certeza Jesus deve ter falado para aqueles dois discípulos a profecia de Isaías 53, outra profecia messiânica que fala do cordeiro que seria levado ao matadouro, do cordeiro que iria levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Com certeza ele também falou sobre a profecia de Miqueias 5:2, que fala do local do seu nascimento, que ele nasceria em Belém. Com certeza deve ter falado também a profecia de Zacarias, que fala que ele ia entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Então ele foi expondo o que dele se achava em todas as Escrituras. E qual era a reação daqueles discípulos? Até aquele momento, Jesus para aqueles discípulos era um estranho. E no verso 32, depois que eles reconheceram que estavam com Jesus no caminho para Emaús, eles disseram um ao outro, verso 32, Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Enquanto Jesus falava as Escrituras para esses dois discípulos, o coração deles queimava. Quando você para ouvir a palavra, ou quando você estuda pessoalmente
e a sós a palavra, seu coração pode arder, queimar dentro de você. Isso é uma simbologia para representar a obra do Espírito Santo, de purificar com a palavra a nossa vida, de aquecer o nosso frio coração, porque o coração frio é o do pecador declarado. O coração morno é o daquele que está dividido entre a vida espiritual e a vida segundo a carne. E o coração fervoroso que está ardendo e queimando é o daquele que se deleita na palavra e que recebe a mensagem contida na palavra, a verdade contida na palavra. E essa palavra opera na vida dessa pessoa. Esse é o que está com o coração queimando dentro. Ali nós tínhamos discípulos, 2 discípulos, desanimados, desapontados e com dúvidas se aquele era o Messias que deveria vir. E olhavam para aquele estranho, falando para eles. E deveriam se pensar, quem é esse estranho que nos fala com tanto ardor e ternura? E começou a imaginar que talvez, se Cristo estivesse ali, aquelas eram exatamente as palavras que ele iria falar para eles. Então, no verso 28, finalmente eles chegaram ao seu destino, o povoado de Emaús. O texto diz que Jesus fez menção de passar adiante. Mas no verso 29 diz, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Então Jesus fez menção de passar adiante, porque Jesus não força a entrada em nossa vida, em nosso lar, em nosso coração, em nossos pensamentos. Mas ele faz algo importante que ele fez com esses 2 discípulos. Ele fez menção de passar adiante, mas antes, em toda a conversa com eles, abriu perante eles as Escrituras, começando por Moisés, foi falando o que dele se achava em todas as Escrituras, até o coração deles serem aquecidos. Então eles viram ali um chamado, toque. E quando Jesus fez menção de passar adiante, eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde. O sol estava se pondo, a noite estava chegando, e o texto diz que Jesus entrou para ficar com eles. E foi ali no partir do pão. Ele estava à mesa, Jesus pegou o pão e abençoou e partiu. E o texto diz que os olhos deles se abriram para o reconhecerem. No partir do pão, talvez eles tenham visto a semelhança com que aquele estranho abençoava o pão, era igual à atitude de Cristo ao levantar as mãos. E talvez eles tenham visto a marca dos pregos nas mãos de Jesus. Então os olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Mas o texto diz que ele desapareceu da presença deles. Ele continuou ali. Mas existe um véu que separa o mundo visível do invisível. Esse véu ficou fechado. E os discípulos não perceberam, não viram mais a Cristo, mas ele continuava ali com eles. Agora eles fizeram o caminho de volta para Jerusalém, correndo, para dar a boa nova. Chegaram lá, encontraram os demais, os 11 apóstolos, e o texto diz, então, os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, eles contaram a experiência que tiveram no caminho para Emaús, eles contaram para os demais discípulos. Essa experiência que esses discípulos tiveram no caminho para Emaús é a experiência que todos nós precisamos ter.
O mesmo Cristo que falou a esse discípulo nos fala neste exato momento. Enquanto estudamos a palavra, enquanto estamos ouvindo a palavra, Ele bate à porta do coração. Você pode ouvir essa batida através da mensagem. Ele não somente bate, mas Ele pede entrada. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Assim como os discípulos, esses 2 discípulos, insistiram com Cristo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Cristo espera que nós também o convidemos a entrar em sua vida, a entrar em nossa casa. Ele espera que nós o convidemos para entrar, para que ele entre em nossa casa. E o texto diz que Jesus entrou para ficar com eles. E ali no partir do pão, Jesus foi reconhecido. A Bíblia é o pão. E o partir do pão é quando a gente para estudá-la. E nesse estudo nós reconhecemos Cristo. Não reconhecemos apenas a Cristo, mas reconhecemos a sua vontade, o seu plano para nós. Nós temos um entendimento acerca de Deus, de quem é Deus, de seu amor incondicional por nós, da manjedoura ao Calvário. Ao estudar as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos o autor das Escrituras, o próprio Cristo, e através dele entramos em contato com o próprio Deus. E a nossa vida é então colocada na presença de Deus. Deus deseja que estejamos diante dele. Deus deseja que a nossa vida seja uma oferta de louvor, de adoração a Ele. Que os nossos pensamentos, palavras e ações sejam direcionados para Ele. Meu desejo e minha oração é que nós possamos, cada dia, abrir a porta de nosso coração, parar para estudar as Escrituras, para que possamos ouvir a palavra de Deus e responder a essa palavra positivamente, aceitando a oferta de amor na pessoa de Cristo Jesus. Oremos. Pai eterno, nós te agradecemos porque a Tua palavra está ao nosso alcance, porque a Tua palavra contém mensagem de esperança, de vida, e ela aquece o nosso coração. Decidimos e escolhemos hoje abrir a porta do nosso coração para essa mensagem, para essa palavra. E queremos que o Senhor realize em nossa vida o querer e o fazer segundo a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.